Muito boa noite a todos. A partir de agora começa mais uma edição da live do Programador. É isso mesmo. Muito obrigado a todos que começam a chegar para esse momento. Mais uma live, como eu disse já no início da nossa transmissão. Sempre de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Vamos estar sempre com uma boa entrevista, um bom bate-papo. E hoje o programa recebe, a nossa live, a live do programa recebe o deputado estadual Guilherme Landim. Ele é o nosso entrevistado de hoje e vai falar um pouco sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, contar um pouco da sua história, que é uma história já grandiosa na política cearense, e também falar sobre esse período complicado que vivemos, esse período de pandemia do coronavírus. Ele vai estar aqui conosco. Antes, porém, contudo, todavia, a gente já está aqui aguardando e abraçando logo o Márcio Landim Oficial. Grande abraço ao deputado Guilherme Landim, tá mandando um abraço, o homem nem chegou, já tá recebendo abraço. Camila também tá aqui, a Mariane também está já a partir de agora aqui na nossa live também. Antes de começar, quero falar para você da nossa patrocinadora oficial, que é Equilíbrio Soluções Ambientais. Atenção, você está querendo combater vírus e bactérias, o vírus do coronavírus? Então contrate os serviços da Equilíbrio Soluções Ambientais, uma empresa especializada no controle de pragas e na desinfecção de superfícies, casas, condomínios, empresas, indústrias. Atenção, prefeitos do estado do Ceará. Agora é o momento de você fazer a higienização das áreas públicas, áreas livres da sua cidade, principalmente praças, repartições, hospitais, escolas. Agora, para o retorno das atividades escolares, os departamentos que estão funcionando em seu município, é importante ter continuidade, um trabalho com a empresa de credibilidade. Equilíbrio Soluções Ambientais, essa é a empresa certa para você contratar. @Equilíbrio Dedetizacão, dedetização sem acentuação, exatamente para que você possa, saindo dessa live, vá direto no perfil da Equilíbrio para que você possa contratar, fazer um orçamento e contratar uma empresa de credibilidade. Equilíbrio Soluções Ambientais. Vamos que vamos, é a live do programa do Rubão. A partir de agora, pronto, o deputado já está aqui, acenou também, que maravilha. Eu vou chamar ele aqui para que ele possa participar conosco. Já enviar a solicitação para que a gente possa conversar. Pronto. Eu não sei se eu digo boa noite já, né, deputado? Tudo bom? Tudo bom, Rubão? Prazer estar aqui com você. Boa noite a você, boa noite a todos os seus seguidores, todos que nos acompanham também nas redes sociais. Um prazer estar aqui participando com você hoje. Esse momento inicial, deputado, é para que a gente possa ajustar a câmera, ver o posicionamento, ver se a luz está legal. Você me escuta bem, me vê bem? Bem, vejo tranquilo, tá tudo ótimo. Pronto. Você tá ok aí também? Tranquilo, a tá muito luz, bom. o som? Ok. Perfeito, tá ótimo, tá. Qualquer detalhe de transmissão a gente vai dizer. Eu particularmente, eu sempre trabalho com Wi-Fi, mas quando dá probleminha eu já coloco no 3G, 4G e a gente normaliza. Assim eu também digo para você, tá bem? Beleza, tá ótimo. Pronto. Eu vou fazer meu preâmbulo aqui, a minha abertura, já que você já está na nossa live, tá certo? Tranquilo. Vamos lá, Guilherme Landim tem apenas 34 anos, é médico, ex-prefeito de Brejo Santo por 2 vezes. É casado com a médica Sheila, é isso? Sheila Pinheiro, pai de Lívia, Guilherme Filho e Laura, conhecido como o Trio Parada Dura, tá certo? Esse é. Foi eleito prefeito pela primeira vez aos 23 anos. Em 2015, recebeu o prêmio Prefeito Nota 10 em Educação, título que revelou Brejo Santo como destaque nacional em educação. Durante sua gestão, Brejo Santo recebeu o selo Município Verde, como um dos 3 municípios cearenses com aterro sanitário. Também recebeu a primeira escola profissionalizante do Ceará. Em parceria com o governo do estado, virou referência em serviços de saúde. Landim é líder do projeto de lei que... Landim é autor do projeto de lei que proíbe o aumento injustificado do preço de produtos e serviços durante a pandemia do coronavírus e é coautor da lei que pune com multa quem divulgar informações falsas
sobre pandemias e endemias no estado do Ceará. Esse é o nosso entrevistado. Deputado, eu quero de antemão lhe agradecer sua atenção. Eu vejo e acompanho a vida, o dia a dia da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e sei quanto você é presente e também a sua participação, sua voz ativa naquele parlamento. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite aceito e para a primeira pergunta, para que a gente possa iniciar, você já vem com uma bagagem significativa. Para além dessa sua história na vida pública, você é filho de um dos homens públicos do Estado do Ceará com mais reconhecimento, que é o Wellington Landim. Foi deputado por 5 vezes, presidente da Assembleia Legislativa por 2 vezes. E aí a minha pergunta inicial é o seguinte: ser médico, você estuda, você tem a residência, você tem os anos, mas a política é você gostar. E quando o exemplo vem de casa de um homem que teve a índole que seu pai teve, a história que seu pai teve, é uma coisa apaixonante que faz com que ferva ainda mais em suas veias para você poder dar continuidade a esse trabalho, deputado? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Rubão, a você, a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, lhe agradecer pelo convite e também lhe parabenizar pelo trabalho que vem fazendo na cobertura política no estado do Ceará, na cobertura da Assembleia Legislativa. Um belíssimo trabalho, um profissional reconhecido, sério, que faz um trabalho daqueles que nós precisamos sem nenhum tipo de sensacionalismo, mas trazendo a boa informação para as pessoas. Então, eu lhe agradeço pelo espaço. E como você falou, para mim, sempre fez parte do meu dia a dia a política. Então, acompanhei desde quando me entendi por gente, comecei a entender qualquer coisa, acompanhava o meu pai, sempre gostei de política e tinha um sonho, que era poder servir ao povo da minha terra natal, Brejo Santo, e tive a honra de poder ser prefeito da minha terra com apenas 23 anos de idade. Fui eleito e reeleito, prefeito 8 anos. Na reeleição fui o prefeito mais votado do estado e um dos mais votados do Brasil, com mais de 80%. Então, julgo que tivemos a oportunidade de fazer um bom trabalho à frente da Prefeitura de Brejo Santo, conhecer realmente os anseios da população, e as coisas foram acontecendo de uma maneira que confesso que não tinha a menor intenção de estar na Assembleia Legislativa. Gostava e tinha uma admiração tremenda em acompanhar os trabalhos do meu pai, e aí a vida nos deu aí esse sobressalto, esse golpe com a sua partida, e a partir daí veio a cobrança, as solicitações, um vácuo deixado em especial aqui na região do Cariri, e nós fomos praticamente que conduzidos pelos amigos, pela população, a esse mandato, e hoje, com muita honra, com muita responsabilidade, represento o povo do Cariri, o povo do Ceará na Assembleia. Então, sem dúvida, foi um grande aprendizado para mim a convivência com meu pai, e é isso que eu tento a cada dia honrar, são os seus ensinamentos e a sua história na Assembleia, e sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, a confiança do povo cearense que me colocou lá. Vamos lá. Eu ainda tenho uma pauta para falar de seu pai, mas no decorrer da entrevista acho que vai ser uma belíssima homenagem para você, em memória ao seu pai, tá certo? Maravilha. Guilherme, nós estamos vivendo, acho que, um dos momentos mais diferentes das nossas vidas, da nossa geração. Você está lá no Parlamento Cearense participando de todas as ações, a casa está motivada no sentido de ajudar, apoiar as ações do governo do estado, do governador Camilo Santana. E eu queria o seu relato em relação a essas ações que são executadas. Inclusive, você tem uma aqui que protege também a população, a questão dos preços, porque está realmente acontecendo. Você pode ir numa farmácia, você pode ir em alguns estabelecimentos que são de atendimentos emergenciais, que você já sente a diferença, você sente bastante a diferença em relação aos preços utilizados anteriormente. Eu queria que você fizesse um balanço dessas atividades que você está como autor e coadjuvante também deliberado pelo governador Camilo Santana para esse período de pandemia do coronavírus.
Rubão, como você já falou, nós estamos vivendo o momento mais difícil da história da humanidade. Uma pandemia que nos trouxe e traz a cada dia duros golpes, demonstra que o mundo não estava preparado para uma doença como essa, que o sistema de saúde de nenhum país estavam preparados, e o que faz com que a classe política, os governantes, tenham que se desdobrar nas suas ações para atender a demanda que veio com essa doença. Porque, primeiro, sem sombra de dúvida, a principal razão de qualquer ação é cuidar da vida das pessoas. Mas, depois de cuidar da vida das pessoas, de tratar da saúde, vem uma série de outras questões econômicas, familiares, a desigualdade, o desemprego e tanta coisa que essa pandemia também trouxe. E aí, o governador Camilo Santana vem conduzindo com maestria, com muita responsabilidade e com coragem, porque não é fácil tomar as atitudes que o governador Camilo tem tomado, e atitudes que são necessárias. E o porquê que precisa dessas atitudes? Porque o estado do Ceará vinha num desenvolvimento tamanho e com o impulsionamento do turismo, do hub aéreo aqui, a doença chegou no estado do Ceará de uma maneira muito mais avassaladora do que em outros estados. Se a gente for pegar aí os estados que estão com maior número de mortes, você vai pegar justamente os estados que têm um fluxo de turistas do exterior maior. É Rio de Janeiro, é São Paulo, é Ceará, é Pernambuco. E aí isso fez com que essa situação, o governador tivesse que tomar essas iniciativas corretas, esse isolamento. Agora, além disso, vieram muitas outras. Veio aí o Vale Gás, que foi aprovado na Assembleia, uma atitude do governador Camilo Santana. Veio a isenção da conta de água e de energia para as pessoas de baixa renda. Veio a reboque disso aí, a alimentação para os estudantes. A Assembleia aprovando diversas matérias importantíssimas para esse momento, como é o caso dessa nossa matéria, que é a oportunidade que a gente dá à população, da população poder denunciar aos órgãos de controle, ao PROCON, ao DECOM, à própria Polícia Militar, aqueles estabelecimentos que estão praticando preço abusivo nesse momento. Isso é importante, porque é um momento já de tanta fragilidade que a gente não pode conceber isso. Lógico que nós sabemos que existe, por conta da procura, da oferta e da procura, existe uma movimentação nos preços. Mas o que nós queremos coibir com essa lei é o abuso total, é aquilo que é injustificado. Então, a população tem mais esse mecanismo e isso é fundamental. A Assembleia, além dessas ações, cada deputado da Assembleia colocou as suas emendas desse ano de 2020. Cada deputado tem direito a R$ 1 milhão para destinar para obras ou ações em cada município, para obras públicas, esse dinheiro. E cada deputado abriu mão dessas obras para colocar no governo do Estado, para o governo do Estado cuidar da saúde das pessoas. E com esse recurso de cada um dos deputados foi comprado novos testes rápidos, equipamentos de proteção individual e tantas outras questões para essa pandemia. Além disso, Rubão, tem uma ação que eu me orgulho muito também de fazer parte, que é do Conselho do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que é o FDID, que é um fundo que é composto pelos recursos de multas que o DECOM aplica nas mais diversas empresas. Todas essas multas vão lá para esse fundo, e aí tem um conselho que é composto por membros do Ministério Público, por alguns membros do Executivo, e eu faço parte como representante da Assembleia, e lá também nós destinamos R$ 10 milhões desse fundo para o governo do Estado também comprar testes rápidos e equipamentos de proteção individual. Então, foi mais R$ 10 milhões que veio para auxiliar nisso aí. Então, é importante todas essas ações e, mais do que isso, ver que
todo esse tempo que se ganhou em diminuir essa curva de infecção, porque o isolamento social, isso é falado desde o início da pandemia, mas nunca é demais lembrar que o isolamento social ele não vai fazer com que o vírus vá embora do Ceará ou do Brasil. Infelizmente, ele vai estar aqui. O que nós estamos querendo é dar mais tempo para o sistema de saúde se preparar. E com isso, eu tenho alguns números aqui para trazer para a população que são importantíssimos. Já foi instalado pelo governo do estado e por algumas prefeituras 600 novas UTIs no estado do Ceará e mais de 1.600 novos leitos só até a semana passada, fora os que essa semana já começaram a ser abertos. Então, é um esforço muito grande por parte de vários gestores para que a gente possa enfrentar essa pandemia que é tão cruel. Deputado, é importante essa sua citação, sua explicação perante esse projeto de lei, até porque nós vivenciamos nesses últimos dias algo muito parecido com o que você está dizendo. O governo do estado, prefeitura, vivem uma concorrência, muitas vezes desleal, com o mundo, atrás de comprar equipamentos, atrás de comprar materiais de proteção. E aí, meu amigo, o mercado impõe um preço, coloca o preço que quer. Infelizmente, a gente está vivendo isso para além de toda a problemática desse avanço. Nós vivemos uma concorrência interna e externa com os países do mundo, as cidades do mundo, e aí, infelizmente, a gente, quem sofre é a população que tardeia, como diz o bom sertanejo, tardeia ainda mais a questão dessa ampliação e ele poder ter uma qualidade de atendimento. Deputado? Rubão, só corroborando com o que você está falando aqui, eu quero trazer um dado que me foi passado hoje por um administrador de um hospital particular aqui da região do Cariri, para mostrar para quem nos está acompanhando o quanto o mercado é cruel. Uma caixa de máscara dessas descartáveis, mais simples, que são também usadas nos hospitais, pelos médicos quando estão nas enfermarias, pelas técnicas de enfermagem, pelas fisioterapeutas, enfermeiras, enfim, aquela mais simples, descartável. Uma caixa dela custava, antes da pandemia, cerca aí entre 5 e 10 reais, vamos colocar assim, uma caixa. Eu comprei a 7. E naquele primeiro momento, pronto, entre 5 e 10 reais. E naquele primeiro momento, onde faltou tudo, que todos os governos, todos os hospitais estavam atrás de material, chegaram a comprar nesse hospital particular. Não tem verba pública na história, não. É um hospital que está ali para ganhar dinheiro, para prestar um serviço. Eles disseram que chegaram a comprar caixa de máscara por 300 reais. Então, para as pessoas entenderem o quanto o mercado é cruel, fala mais quem tem mais dinheiro. Os Estados Unidos confiscaram e pagaram o dobro e o triplo do preço em muitas remessas de respiradores que vinham para o Brasil. Então, realmente, não dá para a gente comparar preço de equipamentos antes da pandemia e depois da pandemia. Deputado, no início do nosso bate-papo, eu esqueci de dizer que a gente vai passar em alguns momentos, aqui não é rádio nem televisão, mas tem um momento alô para o pessoal que está participando. Mas eu quero dar destaque aqui a um dos seus pares na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muita gente já participou aqui, ó. Deixa rapidamente. E seu vizinho de território do Cariri aí, que é o deputado Fernando Pessoa, está dizendo: grande deputado Guilherme, companheiro de luta, filho do amigo Eto Landim. Programa do Rubão levando sempre as informações em tempo real ao povo cearense. Tá aqui na live, viu, deputado? Conferindo? Meu amigo Fernando Santana, grande representante aqui da região do Cariri, grande amigo, tem feito um grande trabalho, é o vice-presidente da nossa Assembleia. Um grande abraço, Fernando, a você e a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui hoje. Raquel está dizendo: boa noite, Guilherme Landim. E João Paulo, João Paulo da Taboqueira, mas estou trabalhando em Barueri, São Paulo, e lhe assistindo nesse momento, viu? João Paulo, um grande abraço, meu amigo. Deus abençoe vocês aí em São Paulo. Pronto, Elizabeth André também está ligado, conferindo você, parabenizando você. A Mariane
Lima também conferindo, Camila Sampaio, Roberto Araújo, Elizabeth, Dona Mônica, Fred Bambam, Homem de Fibra e companheiro e compromisso com o povo, Dona Mônica Importados, ela que é vendedora, viu, Dona Mônica? Carmen Martins está assistindo, muita gente participando aqui. Vamos continuar, daqui a pouquinho a gente volta com mais alô. Deputado, nós estamos aqui, eu particularmente estou na cidade de Fortaleza, aliás, moro no Eusébio, mas a região metropolitana, eu sempre estou em Fortaleza, estou aqui. E nós estamos vivendo esse momento de isolamento social rígido, com algumas barreiras, com algumas restrições. Esse novo modelo, essa nova ação aqui na cidade de Fortaleza, os números mostram que estão ficando mais controlados e ganhando esse tempo que você mesmo citou aqui nos hospitais, nas unidades da capital, onde é o epicentro da doença no estado. Mas eu queria saber de você aí, no seu município de Brejo Santo, como é que está essa questão de isolamento social, consciência do povo e, em extensão, toda a região do Cariri, meu amigo? Bom, Rubão, eu até falei sobre isso aqui durante esse final de semana e tenho participado de alguns programas de rádio, tenho entrado nas redes sociais também, mostrando a nossa preocupação com a região do Cariri. Nós estamos vendo, como você falou, e o governador, no último sábado, fez uma live dizendo que realmente os casos estão diminuindo na região, em Fortaleza e região metropolitana, e que se continuar nesse ritmo, tem tudo para, a partir do dia 1º de julho, começar uma reabertura gradual de todas de algumas atividades. E aí, paulatinamente, ir voltando a depender de como se comporte a doença. Mas aqui no Cariri, nós temos uma grande preocupação, porque agora que os casos começaram a crescer. Então, o nosso temor aqui na região é que, a partir de agora, a gente comece a entrar num momento mais difícil. Então, por isso que, já desde a semana passada, todos os gestores, praticamente, aqui da região do Cariri, intensificaram as suas ações, começaram a fechar mais os municípios, junto com a Polícia Militar, coibir as pessoas que não estão querendo cumprir o decreto, mas realmente o que nós precisamos é de conscientização da população. Tem muita contra-informação, por isso eu acabei de ver aqui também a deputada Augusta Brita, quem eu já quero mandar aqui um grande abraço. Ela é autora de uma lei e, por coincidência, eu e o Fernando, que nós acabamos de falar, somos coautores, com muito orgulho e pela quiescência dela, da lei anti-fake news, que vem justamente nesse momento agora para punir, para coibir essas pessoas que ficam divulgando notícias falsas, atrapalhando todo esse processo que está sendo construído de tentativa de cuidar da saúde das pessoas. Então, é realmente terrível, a gente se depara em todos os municípios com essas questões, pessoas que vêm com informações mentirosas, que vêm incitar o pânico na população, e isso realmente atrapalha demais. E o que nós estamos vendo aqui nesse momento é um aumento dos casos. Vale lembrar, Rubão, e é bom aqui que tem outras pessoas de outras regiões e até as pessoas aqui da nossa região para entender isso. Na nossa micro-região, mais especificamente aqui do Cariri Oriental, em que Brejo Santo é a cidade polo, nós temos um hospital que hoje conta com 17 leitos de UTI. Se eu fiz um comparativo pela tabela do SUS aqui do estado do Ceará nessa semana, Brejo Santo é hoje a 8ª cidade do estado do Ceará com mais leitos de UTI. E é uma cidade com 50 mil habitantes, uma micro-região que não tem nem 300 mil habitantes. Agora, o que é que já começou a acontecer agora, Rubão? Já está chegando aqui no hospital em Brejo Santo pacientes de outros municípios já chega. Nós somos a referência para os municípios da nossa micro-região, que é Penaforte, Jati, Porteiras, Missão Velha, Baiara, Mauriti. Agora já está chegando pacientes de Farias Brito, pacientes de Santana do Cariri, porque já está começando a superlotar os leitos lá de Juazeiro do Norte, do Hospital Regional do Cariri. Então, aí é que
mostra mais ainda que a nossa micro-região aqui, mesmo sendo a micro-região do estado com menos casos e menos mortes, nós temos que fazer ainda mais a nossa parte, porque o nosso sistema de saúde, apesar de ser bem equipado, ele poderá ser superlotado com pacientes de outras micro-regiões. Então, é uma doença que ataca todo mundo e que todo mundo tem que se proteger pensando no outro. É interessante eu lhe fazer essa pergunta. Você está dizendo, está informando que está na sua região, está na sua cidade, Brejo Santo, vivenciando, e o que se diz muito, até os principais programas de comunicação do Brasil falam que essa pandemia, essa doença, ela saiu de números para as pessoas. Nós temos pessoas próximas. Hoje eu tive notícia de outra, infelizmente, outra pessoa próxima que veio a falecer por conta dessa pandemia. E isso, de uma forma direta ou indireta, a gente fala não para amedrontar ou apavorar, mas sim para que as pessoas possam ter consciência da verdade que é e do perigo que é essa doença. Não é, deputado? Sem dúvida. Realmente, aqui, é como você diz, deixou de ser números e agora começou a ser nomes, a ser pessoas muito próximas. E a gente vê que não tem essa história só de grupo de risco. Aqui em Brejo Santo, hoje, divulgaram um vídeo de um amigo meu, de infância, inclusive, contemporâneo, médico anestesista, que mora em Maceió, pegou o coronavírus, chegou a divulgar um vídeo dizendo que estava bem melhor, estava usando azitromicina, cloroquina e corticoide. Ele até brincava dizendo, quem me salvou foi o corticoide, porque eu já estou bem e tal. 2 dias depois que ele gravou esse vídeo, ele piorou tanto, foi para a UTI, passou cerca de 5 dias entubado e, graças a Deus, hoje saiu do hospital. A família fez uma festa lá emocionante, mas demonstra o quê? Que essa doença pega qualquer um, não tem ainda uma história natural muito bem definida. Então, só cabe a todos nós atendermos os apelos das autoridades sanitárias que tem aí o protocolo que é seguido no mundo inteiro. Deputado, o estado de São Paulo, eles estão debatendo com os prefeitos do estado exatamente essa flexibilização, dependendo de cada área. Cada área tem sua particularidade, você mesmo citou. E o próprio governador já disse que esse equilíbrio de Fortaleza e região metropolitana, mas ele está muito preocupado com o avanço da doença para o interior. Você acha que, se continuar nesse crescimento, nessa percepção, poderá incrementar um isolamento social mais rígido em micro ou macro regiões do estado do Ceará? Com certeza. Inclusive, o governador começou hoje a fazer teleconferências com prefeitos de micro-regiões. Ele não está mais fazendo as conversas com o estado inteiro, justamente por isso, porque cada micro-região vive hoje uma situação distinta. Então, nós não podemos tratar igual aqueles que estão em situações diferentes. Então, pode ser sim que isso venha a acontecer, de uma região começar a voltar às suas atividades e outra que esteja numa situação pior não possa voltar. Então, tudo isso vai ter que ser analisado dia a dia para tomar a melhor decisão no momento correto. Quero fazer só um adendo na questão da Augusta Brita, deputada Augusta Brita, que é a esposa do prefeito Gadiel, lá de São Benedito, lá na Serra, aquele frio maravilhoso da Serra. Ela foi vítima de fake news, infelizmente ela foi colocada dentro de uma fake news, ela vivenciou essa onda de fake news e eu queria levantar essa bandeira por 2 motivos, deputado. Nosso programa aqui, nesse período, tem o intuito de ser utilidade pública, para além dessa entrevista, esse bate-papo que a gente faz, mas uma utilidade pública para as pessoas poderem realmente ter a ciência de que nós precisamos ficar em casa, se sair com todas as medidas de segurança, e é importante demais a gente complementar esse esforço da Augusta Brito, que é uma deputada muito séria, muito competente, né? Muito, faz um belíssimo trabalho na Assembleia. E representa as mulheres, né? Isso é importante. Muito, a luta
do combate à violência contra a mulher, à violência infantil. Enfim, a Augusta tem realmente dado grandes lições na Assembleia, tem um coração enorme, acolheu todos os deputados. Ela me contava a história, Rubão, que foi muito bem acolhida por papai. E da mesma forma ela faz com todos os que chegam e tem uma grande amizade e faz um grande trabalho na Assembleia. Com certeza. Você é médico por formação, e aí eu queria a sua observação exatamente nesse contexto, onde o governo federal tem uma conduta para poder passar para os estados e municípios. O tribunal liberou para que os municípios e os estados tivessem sua deliberação, e aí fica essa confusão de informação, lá manda uma coisa, aqui tem um outro detalhe, o tribunal aqui do Ceará derrubou a questão dos serviços essenciais como barbearia e outros serviços, proibiu, mas Brasília tinha autorizado. Eu queria que você fizesse a sua leitura desse conflito que acontece entre os estados e o governo federal. Isso, de uma forma, implica de forma negativa, no seu entendimento? Eu queria a sua opinião sobre isso. Realmente, Rubão, prejudicou demais e continua prejudicando esse combate à pandemia, essa falta de unidade. Infelizmente, o governo federal faz movimentos dúbios a cada dia. Tem dia que faz uma reunião com o governador e baixa o tom, promete que vai ajudar, que vai se alinhar. No outro dia já desfaz tudo isso. O presidente contribuiu de uma forma muito negativa nesse combate em não defender o isolamento, tentar colocar na cabeça das pessoas que estava errado. Isso tem prejudicado demais no combate. Ele e o outro líder mundial da Bielorrússia, que é um ditador lá da Bielorrússia, são os únicos líderes negacionistas nesse momento. Então, isso não dá para a gente achar que é uma coisa correta. Colocou política onde não cabia política, e isso tem prejudicado demais os estados e os municípios nesse combate. Então, esse era o momento do governo federal, que é importante lembrar, é aquele ente do estado, vamos dizer assim, da federação, que arrecada 70% ou mais de todos os recursos que são produzidos no Brasil de imposto. 70% ou mais é arrecadado pelo governo federal. Então é aquele ente rico, é o ente que tem que ajudar mesmo. Os outros 30% têm que ser divididos entre estados e municípios. E aí os municípios e os estados, com todas as ações agora para serem tomadas, e o governo federal, ao invés de ajudar, fica fazendo esse cabo de guerra que só prejudica as pessoas. Então, nessa proporção, todas as despesas do Brasil, dos municípios e estados, 70% seria da União, no caso, né? Porque sem seria dúvida correspondente a isso. A minha pergunta em relação ao seu ofício de médico é para esse protocolo da medicação. Se diz que é bom, se diz que não é, essa história. Você, como um profissional da saúde, qual é a sua visão em relação a essa medicação? Qual a sua visão que você tem perante a Secretaria de Saúde do município, do estado, melhor dizendo, e a do município a qual você representa, o Guilherme? Nós não podemos, de maneira nenhuma, colocar qualquer medicação como um protocolo único no tratamento de uma doença como essa, se você não tem estudos que garantem a sua eficácia. Muito pelo contrário, a cloroquina, ela hoje tem estudos demonstrando que a ineficácia total dela, inclusive até prejuízo para as pessoas. Com isso, nós estamos dizendo que não é para usar de maneira nenhuma? Não. O médico, ele está formado para tratar cada paciente da maneira que aquele paciente precisa. Então, o que tem que acontecer é o seguinte, está à disposição, mas nós não podemos achar que é a salvação. É o salvador da pátria. Não é. Vários estudos têm demonstrado isso, inclusive a Organização Mundial da Saúde já parou definitivamente de fazer os testes, porque um grande estudo da Universidade de Harvard mostrou que ele não é eficaz. Então, assim, se o médico quer usar nos sintomas iniciais, beleza,
Tem lá que está disponível para ele usar. Mas nós não podemos mostrar à população que só em ter a cloroquina você não precisa mais se preocupar com nada, que está ali a sua cura. Não é dessa forma, longe de ser dessa forma. Aqui nós temos um entendimento na capital, aqui em Fortaleza, região metropolitana, que vive diretamente da questão do turismo e é realmente, como você citou no início do nosso bate-papo, cidade de Fortaleza talvez esteja com esse nível por conta da evolução que ela teve na questão do investimento turístico, no investimento do negócio, tanto o turismo de negócio como o turismo no litoral cearense. Você tem de Canoa Quebrada até Jericoacoara, você tem um Cumbuco, você tem um Beach Park. Então, isso atrai muita gente do mundo inteiro para poder estar aqui e desfrutar das maravilhas. E o impacto econômico aqui em Fortaleza e região metropolitana foi significativo. Você já citou que no seu cotidiano, vendo o dia a dia da sua região, estar começando aquele grau que nós sentimos aqui na capital. Mas, posteriormente, eu queria que você falasse exatamente o que está vivendo agora, a economia do município, dessa região, e o que seria colocado, o que pensar para, posteriormente, dar uma equilibrada ou amenizar os impactos negativos na economia dessa região, da sua região, em especial de Brejo Santo. Bom, Rubão, esse vai ser o segundo grande desafio. Vai ser de trazer de volta os empregos, trazer de volta a renda para a população. E aí, para aqueles que falavam em Estado mínimo, que o Estado não pode interferir e tal, a gente está vendo agora que só com um governo que chegue e possa aportar recursos para voltar ao desenvolvimento é que nós vamos ver de volta esses investimentos chegar e a população poder voltar a ter os seus empregos. Aqui na nossa região, a maior parte dos empregos é nos serviços, na agricultura, na pecuária, então, e na indústria, de uma maneira muito menor. O que nós precisamos, e que foi sempre uma luta nossa, já era uma luta do meu pai e é uma grande bandeira do meu mandato, e isso eu vinha dizendo desde a eleição, é que nós precisamos interiorizar os empregos, os investimentos, as fábricas, que é um grande desafio. Nós conseguimos isso aqui em Brejo Santo, junto com o governo do estado, nós conseguimos atrair empresários do Rio Grande do Sul. E o município, na ocasião eu era prefeito, comprou terreno, doou o terreno para o Estado, fez isenção fiscal para os empresários, conseguimos com o então governador Cid e posteriormente com o governador Camilo a construção de 3 galpões e hoje nós temos lá mais de 1.500 funcionários trabalhando nessa fábrica e em outras 2 que são terceirizadas dela. Agora, para se manter um investimento como esse, é necessário uma ajuda muito grande do poder público. E é isso que nós vamos tentar fazer, é que a gente possa interiorizar esses investimentos. O governador, em todas as vezes que estive com ele em outros municípios, ele coloca o exemplo exitoso que teve aqui em Brejo Santo, dizendo: na hora que a gente, o prefeito ou o deputado, ou seja quem for, conseguir os investidores para chegar aqui, nós vamos aportar recursos do Estado para que ele possa gerar emprego e renda. Então, essa interiorização da geração de emprego e renda que é o nosso maior desafio e que é a única salvação. Primeiro, educação para as pessoas, que isso é, sem dúvida, o maior investimento, e depois você ter aonde trabalhar. Então, esse vai ser o grande desafio do pós-pandemia. Aqui, quando a gente fala da saída, ou então do caminho que o vírus está fazendo para o interior do estado do Ceará, mas a região do Cariri tem uma particularidade que ela faz fronteira com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba, com Pernambuco, e essas fronteiras, elas acabam direto ou indiretamente influenciando aqui na sua região também. Elas estão sendo bem vistoriadas, tanto pelos governos dos estados vizinhos, como pelo nosso, o nosso do estado do Ceará, deputado? Sim, existe uma fiscalização muito grande por parte de todos os municípios
isso não tenha dúvida. É fundamental esse arroxo nas medidas para que as pessoas não circulem, para que tenham um controle de quem chega e quem sai. Isso está sendo feito, foi feito também desde o começo. Viu, deputado? Eu digo isso, quero fazer um adendo, porque já vi várias matérias a nível nacional e também do estadual, de ônibus clandestinos vindo de São Paulo, trazendo moradores da região do Cariri. E esses ônibus são barrados, e aí tem uma medida sanitária, tem a questão do isolamento que eles precisam fazer, não é isso? Esse foi sempre o grande problema. Hoje já não é mais, porque as pessoas que tinham que vir já vieram. Mas esse foi um grande problema do começo. Possivelmente, essas pessoas podem ter trazido doença para esses municípios, mas é importante lembrar as pessoas que você não pode impedir. Você não pode dizer que essas pessoas não vão entrar nos municípios. Você pode identificar que elas estão chegando e fazer aquele monitoramento, exigir que elas fiquem os 14 dias dentro de casa sem ter contato com as outras pessoas, e isso foi feito, mas foi um grande problema enfrentado por todas as cidades aqui do Cariri. Beleza, nós já estamos aqui com já 18 horas e 42 minutos, por incrível que pareça, já passou 42 minutos, é rápido, mais um momentozinho aqui de alô, e eu quero entrar numa pauta propositiva do seu mandato agora. A Caiane Luiza está parabenizando você, a Devani Medeiros está aqui também, Nathaniel também parabenizando, a Lena parabenizando, José, o Beli, a Dora, o Márcio, o Nathaniel, o Márcio Landim já tinha falado. O Márcio Landim está aqui. É da sua família, o Márcio Landim? O Márcio Landim, meu primo, pré-candidato a vereador lá de Juazeiro. Quero mandar aqui um abraço também para a presidente da Câmara, Carmen, que eu vi aqui, para a Devani, enfim, Abraão, tantos Miguel. Amigos. Natanael, Elizabeth, Livinha, minha filha Lívia, que é quem organiza tudo aqui para fazer a live, é a primeira que entra. Tá certo. Família unida vence unida, né? É isso aí. Deixa eu lhe dizer um detalhe, uma particularidade nossa aqui, olha. Em 1990, eu tinha por volta dos 9, 10 anos, e eu tenho muito bem nessa lembrança a luta que o então governador da época, Ciro Gomes, fez para poder fazer o canal o canal do trabalhador, buscando água para a capital, porque aqui só no sentido de pensar que ia faltar água, causou um pânico. E eu me lembro disso, que as pessoas falavam sobre eu criança, mas vendo aquela situação, vendo aquela pressa, e no tempo recorde ele conseguiu trazer água e fazer uma interligação para deixar a capital com água, que queira ou não queira é a região de maior produtividade em relação a recursos também para o estado, é a capital. E aí eu digo isso por quê? Porque eu tenho um texto aqui, e eu fui buscar, o Wellington, seu pai, o Wellington foi o pioneiro na luta pela transposição do Rio São Francisco, tendo ainda, em 98, coletado 350 mil assinaturas em defesa da obra. Hoje, a Comissão Especial de Acompanhamento das Obras do São Francisco é presidida por Guilherme Landim, seu filho. O eixo norte que trará as águas do Velho Chico ao Ceará conta com mais de 97% das obras concluídas, aguardando apenas a chegada das águas, previsto para o final de junho. Eu vejo a sua luta, acompanhei a sua luta, fiz pauta em relação com você referente a isso. Até vou fazer uma brincadeira. É mais fácil essa água chegar no Rio Amazonas do que chegar no Ceará. Mas esse período de pandemia, nós tivemos uma notícia positiva que provavelmente a gente consiga concluir, e aí ele já entra para a nossa obra, né? Que é a obra que tem a interligação que o Estado do Ceará está conduzindo. E eu queria que você falasse sobre essa pauta e dizer mais uma vez, como eu disse no início do nosso bate-papo, que é a questão de você abraçar a luta, porque aqui na capital é muito fácil. A gente abre a torneira, tem água para tomar banho, para lavar as mãos, para fazer a comida, mas no interior, meu amigo, que a glória é uma água, a água que se faz plantar, que se faz vida, que se faz alimento, é muito difícil. Então, a gente sabe da importância do que é chegar a água nas regiões mais complicadas do nosso estado. E você realmente abraçou a luta, você pegou, na verdade,
a carroça, o barco andando e deu continuidade. Hoje, eu acho que para você é um orgulho duplo de você concluir essa obra, mas pelo menos para você dar orgulho do seu pai lá em cima, que está vendo você com esses esforços e podendo concluir aquilo que ele idealizou há anos atrás. Sem dúvida, Rubão. Foi a grande luta da vida do deputado Wellington Landim. Quando ninguém acreditava, ele já falava em transposição do Rio São Francisco, e lutou, brigou, cobrou, elogiou quando tinha que elogiar, denunciou quando tinha que denunciar, fez o papel de um verdadeiro líder. E hoje nós estamos muito próximo de ver a água chegar aqui no nosso estado do Ceará. Eu confesso aqui a você que me emocionei muito esse final de semana, quando mais uma vez no sábado passado eu fiz visita desde Salgueiro até chegar no Mauriti. Eu visitei as obras da transposição e quando eu cheguei no último reservatório de Salgueiro, no estado do Pernambuco, que o nome do reservatório é Milagres, que eu cheguei, toquei na água, eu me emocionei, porque sinto que tem a mão do deputado Wellington Landim nisso também, e só temos que cobrar para que a população tenha acesso o quanto antes a essa água. Existe uma previsão, e aqui eu já quero falar em algumas datas. Existe a previsão por parte do Ministério que agora, no mês de junho, finalmente, as águas comecem a chegar ao estado do Ceará. Então, elas passarão por Penaforte, chegarão ao primeiro reservatório cearense no município de Jati. Lá tem 28 milhões de metros cúbicos de água. Quando ele estiver cheio, a água já vai estar disponível para entrar no Cinturão das Águas, que é uma obra estadual em parceria com o governo federal, que já tem 53 quilômetros. E esses 53 quilômetros vão dar a oportunidade de levar a água para o Castanhão. E com isso nós vamos ter aí a garantia hídrica do Castanhão, garantindo abastecimento de água para a região jaguaribana e para toda a capital e região metropolitana. Então vai dar segurança hídrica a mais de 3 milhões de pessoas no estado do Ceará. E o que nós vamos lutar é para que essa água também possa ser usada pelos pequenos aqui na nossa região. O governo federal, e essa vai ser a nossa segunda discussão, Rubão. Primeiro, nós queremos que a água chegue. Depois que ela chegar, nós vamos exigir do governo federal que baixe o custo dessa água, porque o governo federal hoje pensa na transposição como uma empresa, que o custo estimado dessa água para o estado do Ceará, ele está estimando em 300 milhões por ano. Nem o estado tem condições de pagar tudo isso e nem o povo tem condições de dividir essa conta. Então, essa é uma obra social que precisa do apoio do governo federal, do governo do estado e dos municípios para a gente fazer com que essa água chegue a baixo custo para o pequeno poder beber, mas também poder produzir. Que esse sempre foi o grande sonho da concepção do projeto de transposição do Rio São Francisco. Esse valor que você falou que está estipulado no governo federal já fez essa medida, esse valor referência? Ele estipula esse valor para o estado do Ceará, porque cada estado vai pagar aquilo que consome. Então, cada estado já disse o que é que quer que chegue de água. Então, o estado do Ceará quer uma vazão de 12 metros cúbicos por segundo. Então, quando ele faz essa conta de quanto vai custar o metro cúbico por ano, dá algo em torno de 300 milhões de reais para o estado pagar ao governo federal. E olhe como é complicado, porque o estado vai pagar na entrada. Então, toda a água que passar no canal, na divisa de Pernambuco com o Ceará, o estado do Ceará vai ter que pagar. Mas aí, na hora que essa água entrar no leito do Rio Salgado, para andar aí cerca de 100 quilômetros e chegar no Castanhão, tem uma grande perda de evaporação
de infiltração e também as perdas que nós sabemos de uma eventualidade de alguém usar essa água, que também terá que ser coibido. Mas essa perda o Estado já vai ter pago lá na entrada. Então, tudo isso tem que ser avaliado, precisa ser feito da forma em que o pequeno, aquele mais pobre, não seja prejudicado. Eu ia lhe fazer uma pergunta em relação à obra. Era duas perguntas em uma. A primeira, qual foi o maior gargalo que você vivenciou, que você viu impactar negativamente na continuidade da obra? E qual foi, na sua visão e na sua vivência, o movimento que você fez mais efetivo para que ela pudesse andar, que você pudesse liberar um recurso, montando comissão, indo junto com o governador, fazendo as suas ações em prol desta obra ter dado continuidade, está hoje no seu período final? Bom, sem dúvida nenhuma, o maior problema dessa obra é um problema crônico do Brasil, que precisa ser resolvido, que são as empresas que ganham licitação por um preço que não conseguem fazer e depois ficam atrás de aditivo, ficam atrás de mais recursos, e isso faz com que as obras não andem no nosso país. As empresas, aquelas que não têm compromisso, elas chegam, fazem a parte boa da obra e vão embora. Para vocês terem uma ideia, esse trecho que está faltando ser feito agora, que é entre Salgueiro e Jati, ele já passou pela mão de 4 empresas. Então, isso atrapalha demais. Fora as denúncias de corrupção, fora os atrasos de pagamento, que muitas vezes aconteceram, como foi fundamental a nossa comissão no ano passado. No ano passado, até o mês de maio, não chegava recurso na transposição. Só depois que a nossa comissão se reuniu e veio um in loco aqui e fizemos uma ampla divulgação na imprensa, foi que o governo federal começou a aportar os recursos, e no Cinturão das Águas foi muito pior, que no Cinturão das Águas não chegava recurso de maneira nenhuma. A obra estava parada. E depois de tantas reclamações nossas, visitas nossas no Ministério, conversas em Brasília, na Assembleia, enfim, denúncias, muitas reportagens que vocês da imprensa são fundamental nessa questão. Aí o Ministério começou a ver a importância do Cinturão das Águas e só em setembro do ano passado começou a chegar recurso. Aí a bancada federal ajudou bastante e não parou, eu tenho que ser justo, não parou de chegar recurso para o Cinturão desde setembro, e o recurso que já existe hoje nas contas do Estado nos dão uma garantia da obra do Cinturão das Águas não parar, pelo menos durante o período de um ano. Deputado, a gente chega na reta final aqui do nosso programa, 18 horas e 54 minutos da nossa live. Nós temos que tomar cuidado com o Instagram, tem uma característica, que quando dá 60 minutos, ele corta a gente mesmo. Ele é que nem o Machado do Highlander, ele passa, vai cortando e corta mesmo. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de lhe parabenizar em relação a tudo que você disse, pela brilhante mente que você tem. Eu vejo a sua postura de defesa, você tem uma postura, uma voz ativa na Assembleia, apesar de ser os seus primeiros passos, você é pela primeira vez deputado estadual, porém, mas com muita segurança no que fala, no que já vivenciou do lado administrativo, que por 8 anos você foi prefeito de sua cidade, sabe as dores e os calos da administração pública municipal de uma cidade do interior, sabe como é vivenciar sobre tudo isso. Mas eu queria poder relatar a você um acontecimento que foi exatamente na partida do seu pai, onde um dos porta-voz dessa notícia foi o deputado Fernando Hugo. Foi a única oportunidade que eu vi o Fernando Hugo chorando de uma forma muito grande, copiosamente, e falando da emoção da partida do seu pai. Ele chorava feito menino novo, uma criança mesmo, como se tivesse perdido uma bicicleta, uma bola, alguma coisa assim, que fosse algo muito importante para ele. E aí depois eu fui vendo e vivenciando toda a história do seu pai e vendo o depoimento dos deputados, os que estão hoje, mas principalmente os que passaram na época com ele, contemporâneo com ele durante os 5 mandatos, da forma carinhosa que as pessoas falavam do seu pai. E eu realmente quero te parabenizar nesse final, agradecer demais, até porque eu não quero que a live seja cortada, mas agradecer
pela sua participação conosco, dizer que o programa do Rubão tem essa característica de buscar sempre ações propositivas, porque muita gente usa da máxima de que tem que falar mal da política. Eu sou muito pelo contrário. Eu acho que tem pessoas boas, assim como você. A sua biografia mostra isso, prova isso a todos nós. Está aqui todos os depoimentos das pessoas que estão participando conosco e falando do seu caráter, né? De cuidar do povo, de gerir o dinheiro do povo, isso é muito importante. Quero te agradecer e dizer que as histórias, a gente se espelha exatamente naquelas pessoas que estão mais próximas, e eu acho que o espelho do seu pai está lhe fazendo super bem. Você é um homem jovem e realmente é uma das revelações da política cearense. Para concluir toda essa parte que estou lhe dizendo, em alguns meses atrás, o seu nome foi citado como um possível provável candidato, pré-candidato, à Prefeitura de Fortaleza. Eu sei que o viés não é eleição nesse momento, mas eu queria que você falasse desse sentido de ter o nome colocado para uma disputa tão importante da capital do estado que você representa. Bom, para mim foi uma grata surpresa, lógico, mas uma honra também, sinal que há um reconhecimento daquilo que nós tivemos a oportunidade de fazer quando gestor da minha terra, e isso me deixou muito orgulhoso, mas com os pés no chão, sabendo que tudo tem sua hora e que eu tenho uma missão agora, que é representar o povo do Ceará, o povo do Cariri, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e isso eu tenho procurado fazer com a maior dignidade, ouvindo as pessoas, com muita humildade. Eu só tenho realmente que dizer que, para mim, é uma honra. O senador Cid Gomes, quando tocou nesse assunto, é porque conheceu, quando foi governador, sabe como é que foi a nossa administração aqui, mas meu foco hoje é a Assembleia Legislativa, é poder ajudar o povo do estado do Ceará lá dentro das nossas possibilidades e representar essa nossa região que, assim como o Fernando Hugo chorou e continua chorando a falta que o Wellington Landim faz, e eu não tenho a menor pretensão e nem me acho preparado para continuar os seus passos, nem de chegar nem perto do seu trabalho, mas cada dia vou trabalhar para minimamente honrar a memória dele e a confiança de todos que me colocaram na Assembleia. Algum dos trechos da transposição, chegando aqui no estado do Ceará, vai homenagear o seu pai? Você sabe dessa informação? Vai, com muita honra. Nós temos todo o trecho da transposição no estado do Ceará vai levar o nome do deputado Wellington Landim e também o Cinturão das Águas, todo o trecho do Cinturão das Águas, não só esse trecho que já está pronto, mas todo o projeto também vai levar o nome do deputado Wellington Landim. Na minha opinião, uma justa homenagem e para nossa família uma honra muito grande. Ficamos muito agradecidos e emocionados com isso. Deputado, contagem regressiva. Você tem um minuto para finalizar. Eu faço das minhas palavras o meu agradecimento a você. Parabéns, parabéns pela brilhante mente que você tem. Você é um cara de uma capacidade incrível e realmente estou aqui para lhe parabenizar. Um minuto para suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado a você, Rubão, pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Perdoem que não dá para a gente falar em todo mundo. Agradeço demais. Muito proveitosa poder conversar aqui, trazer essas informações a todos os amigos. Contem conosco, vamos juntos, cada um fazendo a sua parte, que isso vai passar e nós vamos sair mais fortes, se Deus quiser, desse momento tão difícil. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e boa noite. Deputado, bem rapidinha, depois que passa essa quarentena, passar todo esse problema, o que é que você vai fazer? Você está com uma saudade medonha? Rapaz, eu estou com saudade de reencontrar com os amigos, de voltar a trabalhar na Assembleia, de voltar a rever os familiares que a gente não pode conviver agora, de abraçar os amigos, de voltar a conversar pessoalmente com as pessoas. Isso é o que mais nos dá saudade. E dar entrevista aqui para o programa do Rubão também, tá bom? Com certeza, meu amigo. Felicidades, deputado. Parabéns. Um abraço, obrigado. Boa noite.
estadual, Guilherme Nantin. Olha, você que está na nossa live ainda, tem 10 segundos, vai lá no nosso perfil, @Programa do Rubão, começa a seguir as notícias e informações da política do Estado de Ceará, aqui, ó, do Programa do Rubão. Valeu, boa noite, até amanhã.